No perfil empresarial de hoje, estamos contando com a presença do advogado Renato Cury. Tudo bem, Renato? Tudo bem. Renato, é uma satisfação contar com a sua presença, e tanto é vocês que realmente estão preocupados, que contam com essa questão de empregados domésticos. Esse item, Renato, ele realmente bateu em toda a mídia nacional. Muitas pessoas contam com esse tipo de serviço e ainda tem muitas dúvidas no ar. E é nesse sentido que o Renato aceitou o nosso convite. Renato, então, com relação aos empregados domésticos, né? O que mudou com relação à lei trabalhista? Tá. Na verdade, a proposta de emenda constitucional estendeu aos empregados domésticos todos aqueles direitos dos trabalhadores urbanos, exceto os que são incompatíveis, né, com a função. Aqueles que mais visam a função de empresa mesmo, a distribuição de lucros, isso aí você não vai ter no ambiente doméstico, né? Mas basicamente é isso, foi para igualar os trabalhadores domésticos aos trabalhadores urbanos, né, que havia realmente essa distorção aí na antiga legislação, né? Então vendo a igualar esses direitos. Muitas pessoas, Renato, até me lembro agora na questão do e-mail, tem dúvida o que pode ser considerado empregado doméstico e o que não é empregado doméstico. E outras pessoas me perguntaram também o seguinte: poxa, eu posso registrar o meu funcionário lá na minha residência, na minha empresa? Isso é possível? Como é que é correto? O trabalhador doméstico é todo aquele que exerce uma função de forma contínua, não remunerada, mas sem fim de lucro, dentro da residência da família ou da pessoa. Até um pouco extensivo, assim, tem bastante divergência jurisprudencial, os tribunais vêm debatendo, mas, por exemplo, aquele caseiro da sua fazenda, naquele sítio que é para recreação, ele é trabalhador doméstico. Aquela enfermeira, cuidadora, que às vezes você coloca para um idoso da sua casa, é trabalhador doméstico. O que a gente tem que diferenciar é só para encaixar na legislação que trata do trabalhador doméstico, ou seja, trabalhar numa residência sem fim de lucro, né, e num caráter contínuo. E veja bem a diferenciação, hein, porque o caráter contínuo é diferente da definição da CLT mesmo, ou seja, aquela frequência. Por exemplo, o diarista, ele não vai se enquadrar como doméstico, porque normalmente ele escolhe os dias que ele vai trabalhar, ele não trabalha muitas vezes por semana. É mais uma adaptação assim, dos novos tempos, né, da sociedade. As famílias diminuíram realmente e cada vez mais a gente vai encontrar esse tipo de trabalhador, um trabalhador eventual, até porque a valorização da mão de obra é um aspecto de desenvolvimento mesmo, né? Mas você tocou num ponto importante: diarista. Muitas pessoas têm dúvida do seguinte: tudo bem, você já colocou uma dica, o diarista é aquela pessoa que escolhe o dia de trabalhar, mas até quantas vezes, por exemplo, no mês ou na semana, que a lei entende que é considerado diarista? Ou seja, qual que é o mínimo, o máximo de vezes que a pessoa pode estar numa residência para ser considerado diarista? Tem isso? Não existe hoje assim, uma legislação que trata especificamente sobre isso. A jurisprudência vem debatendo aí nos tribunais, a gente tem exemplo de várias ações aí. Vou falar mais ou menos do que está acontecendo hoje. Hoje os tribunais eles vêm considerando aquelas pessoas que trabalham 3 vezes ou mais por semana como um vínculo empregatício. Né? Aí seria o empregado doméstico, né? Então a regra dos tribunais hoje é essa. Até 2 vezes na semana é permitido? Isso, até 2 vezes na semana. 3 vezes ou mais eles vêm considerando assim. Eu acho que assim, não é muito por aí, mas de qualquer maneira, porque tem algumas particularidades. Normalmente o diarista, ele escolhe o dia que ele vai, né? Ele tem uma certa frequência, lógico, é um acordo entre ambas as partes, mas ele pode faltar um dia, ligar para a patroa, falar, olha, eu não vou hoje, mas amanhã eu vou. Ele tem uma gerência sobre o trabalho dele, então assim, tem outros aspectos que não vão ser levados em consideração para uma ação judicial, mas o juiz ele valora tudo isso, mas a regra geral, assim, hoje, que a gente quando jurisprudência para definir quantos dias, é isso. Por gentileza, de uma forma bem simplificada, e eu tenho certeza que a pessoa que está no outro lado da câmera está querendo saber o seguinte: uma pessoa que, por exemplo, contratou um determinado funcionário para trabalhar na sua residência, fazer de tudo na casa, a alimentação, a higiene da casa, essas questões, né? E combinaram entre si pagar o salário mínimo. Quanto, na realidade, vai custar hoje essa empregada doméstica no mês para essa pessoa, com os encargos? Olha, eu teria que calcular, mas olha, ele vai ter o FGTS, que já é obrigatório, ele tem direito, por exemplo, ao auxílio creche, ao salário família,
A multa de 40% do FGTS vai aumentar também, e ele também tem as despesas do INSS. O que aumentou mesmo, na verdade, assim, com a modificação dessa legislação, foi que imediatamente ele vai ter o direito às horas extras e ao FGTS, que da forma anterior era tratada de forma diferenciada, era optativa, né? O empregador poderia optar ou não por isso. Hoje não. Então, jogando por cima, o cálculo sim, ele tem um aumento imediato de 8% na folha dele, né? E também tem um aumento dessas outras despesas que vão depender de requisitos específicos do empregado. Se ele tem filhos, se ele mora na residência ou não, por conta do vale transporte, esse tipo de coisa. Ok, nós vamos para nossos comerciais e continuamos esse assunto no Estado de São Paulo. Continuando o nosso bloco de entrevistas, ainda contando com a presença de Renato Cury, advogado, estamos conversando com relação aos direitos trabalhistas dos empregados domésticos. Renato, outra questão também que é dúvida, eu queria seu apoio para ajudar a dona de casa ou o dono da casa nesse sentido, é a questão do banco de horas que é praticado no meio empresarial, né? Às vezes a pessoa ela extrapola alguns horários no dia e é criado um banco de horas para dar folga àquela pessoa. Isso na questão residência também é possível? É legal? Olha, o banco de horas, em tese, se exige um acordo firmado entre o sindicato patronal e os empregados para ter essa autorização, ou seja, teria que ser previsto em convenção coletiva. De qualquer forma, a gente encontra muita gente que utiliza disso. Eu acho que a principal preocupação até que nem é por aí, é na verdade naqueles empregados que dormem na casa, né? Que o empregador hoje, o que eu estou mais recebendo de perguntas é sobre isso. E hoje o empregado que ele está assim, diariamente na casa, ele chega lá, dorme, tem aquela vida, aquela convivência mesmo com a família, né? É muito complicado você controlar essa jornada dele. Porque veja bem, numa família, por exemplo, que tem filhos pequenos, e sai para se divertir aí, e o empregado fica lá cuidando dos filhos, né? Aquela hora lá seria considerado como hora extra, seria hora de trabalho. Ele não está lá para se divertir, né? Ele está lá com uma responsabilidade. Então, nesse caso aí, a gente recomenda que o pessoal espere um pouco para ter uma definição na jurisprudência sobre essa questão da compensação de horas ou não, como é que vai ser essa regulamentação até. Porque tem muita coisa que depende de regulamentação do governo ainda, de alteração da legislação dos empregados domésticos. Porque o que aconteceu foi uma emenda constitucional. E essa emenda constitucional não chegou a prever essas outras questões, assim, a miúdo, não explorou isso. Hoje a gente vai ter uma definição do judiciário ou do próprio governo através de legislação. Então, por enquanto, eu não recomendo fazer o banco de horas, não recomendo tomar esse tipo de atitude. Ok, olha, uma coisa que eu acho que vai muito bem para você que está preocupado com essa questão, quem já andava corretamente, assinava a carteira de trabalho, praticamente muito pouco se mudou. Agora, realmente, quem já explora o seu funcionário, eu acho que a lei nesse sentido vem impactar de forma muito positiva, não tem como, né? E tem que haver o respeito mútuo. Vocês, por exemplo, têm esse hábito, muitas famílias aqui no Tocantins, eu sei que praticam isso, convidam as pessoas do interior para morar na residência, né? É o que o Renato colocou. Eu acho que não é nem difícil essa questão de haver um acordo legítimo. Por exemplo, até tal hora, que é a jornada de 8 horas, correto, Renato? Por dia, você combina com a pessoa e depois quem vai dormir na casa, por opção também do empregado ou do empregador, que não explora essa pessoa, né? Ou não trabalha ou pague, né? A hora extra, paga o adicional noturno. Agora tem um outro lado também, Renato, que eu acho que já que a lei está entrando para dar os direitos, também tem que ver o outro lado, porque também quem já oferece a casa para a pessoa, com alimentação inclusive noturna, essa pessoa está tendo um bônus gigantesco. Tá. E até hoje também isso nunca foi valorado. Então acho que não pode ter um peso e uma medida, né? Tem que ser tudo, haver um parâmetro, e a outra parte também quer ver que há um benefício muito grande nesse sentido de você não ter custo nenhum. Agora, não pode pesar palavra nenhuma. Parceria sempre é boa dos dois lados. A própria lei que fala dos empregados domésticos, ela veda descontar essa questão de moradia, vestuário, alimentação do empregado doméstico. Você não pode cobrar dele se ele mora na residência, se ele reside com a família.
Na verdade, tem um impacto grande, a gente sabe disso, né? Aquele pessoal que trabalhava, por exemplo, com babá. É um negócio assim que ficou meio complicado, porque as jornadas eram muito extensas. Mas, de toda forma, acaba que a gente vê no mercado hoje que a tendência social já era nesse sentido. Olha, vamos ver aí quanto que mudou a relação do empregador com o empregado na parte doméstica nos últimos anos, né? Tanto que o número de empregados domésticos caiu bastante no Brasil, cresceu os diaristas mesmo. Isso é próprio da evolução da sociedade. Acho que no começo tem um balanço, isso é inegável, é próprio do ajuste, né? Mas com o tempo, essas situações vão se normalizar. É questão realmente de se adaptar à legislação nova, que o direito é dinâmico, não tem jeito. Ok, conversamos hoje com o advogado Renato Cury. Obrigado, Renato. Obrigado. Continuamos um instante só.